Queridos, não se iludam. Ser cristão não é seguir o óbvio, e é sim surgir contra as ideias dominantes da nossa sociedade, aquelas que são impostas pela mídia. Ser cristão é raciocinar, é questionar coisas que as pessoas repetem, frases prontas que as pessoas engolem como comprimidos, e muitas vezes são comprimidos de veneno. Um desses comprimidos que até pessoas que se dizem cristãos ficam repetindo e me entristece é dizer que o ser humano é a pior praga nesse planeta. A pior desgraça é o ser humano. A gente veio para estragar tudo. Isso é exatamente o contrário do que o Evangelho prega. O Evangelho mostra que Jesus se fez ser humano. O Senhor desceu do céu, assumiu forma humana. E essa forma humana, em Gênesis, já dizia que somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Jesus não deixaria a sua glória para se transformar numa porcaria nem numa praga. Ele não veio aqui para isso. Ele não daria o seu sangue, a sua vida, o seu trabalho, o seu empenho para salvar a praga. Ele ia acabar com a praga do planeta. Se eu sou a praga, ele tem que acabar com a praga. Não. O Evangelho, é o que resgata o homem da sua condição de praga, quando ele chega a esse ponto. Porque o ser humano longe de Deus é altamente nocivo. O ser humano nas mãos do diabo é altamente nocivo. Mas o ser humano nas mãos de Deus é uma bênção para si mesmo, para a natureza, para outros seres humanos. Nós somos capazes de coisas maravilhosas que os outros animais não têm capacidade. Nós somos dotados de inteligência, de senso de beleza, de capacidade de amar, de raciocínio, de uma capacidade criativa incrível. Nós podemos pensar, nós podemos nos ligar com o espiritual. Nós temos uma espiritualidade que é uma coisa que só nós temos. É uma coisa tão linda, nós somos tão perfeitos, tão capazes de construir, de criar obras de arte. Gente, como é que alguém tem coragem de dizer que nós somos uma porcaria? Nós não somos uma porcaria. Nós somos uma bênção. Nós somos a obra-prima da criação de Deus. A Bíblia mostra isso. Quando Adão foi criado, ele foi colocado como o guardador, como o gerente de todo o jardim do Éden. A missão do ser humano é gerenciar e cuidar do planeta. Se nós não estamos fazendo isso corretamente, é porque o coração do ser humano está longe de Deus. O Evangelho veio para resgatar em nós o nosso estado original, a nossa capacidade original de fazer o bem, de construir e de gerenciar o planeta com todos os seus animais, com todas as suas formas de vida. E você dizer que nós somos uma porcaria, isso é palavra do diabo na sua boca, não é palavra de Deus. Isso é mentira. Inclusive, essa mentira faz com que as pessoas se sintam menos culpadas com políticas genocidas, menos culpadas com a prática do aborto. Afinal de contas, nós somos uma porcaria. Por que eu vou botar mais uma porcaria no mundo? Se aquele menino, se aquele bebê, se aquele feto pode atrapalhar a nossa vida, por que não tirar? Por que não matar? Qual é o problema, já que o ser humano é a praga da humanidade? É um favor que eu estou fazendo, matando uma pessoa. Você já notou que esse tipo de discurso, ele é um degrau para você alcançar uma coisa muito mais nociva do que aparenta? Você já notou que esse discurso aceita toda e qualquer política genocida? Você já parou para pensar que esse discurso de que o homem não presta, ele é muito conveniente para uma ditadura? Para suprimir desse indivíduo todas as suas liberdades individuais, todas as suas liberdades constitucionais. Essas liberdades podem ser suprimidas, porque se você não presta, se você é uma praga, você não tem que ter direito a nada. Você tem que se comportar como gado, você tem que ser dominado por um governo superior, por alguém, e esse alguém tem que dizer o que você tem que fazer e o que você não pode fazer, porque você é uma praga, porque o ser humano é uma praga. Então entenda, esse discurso é um discurso demoníaco. O ser humano, a palavra de Deus diz que nós fomos feitos para ser filhos de Deus.
Se você coloca a ideia de que nós somos uma praga, tu está dizendo o que do Deus que nos criou e que nos aceita como filhos dele? Você já notou quanto que isso é anticristão, o quanto é anti-evangelho e o quanto isso é um tapa na cara do próprio Cristo que morreu por nós? Então, pense bem, não fale mais isso não. Porque olha, o que a Bíblia diz é que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. De fato, os seres humanos têm feito muita coisa ruim no planeta, mas têm feito muitas coisas lindas e maravilhosas. Muitas obras de arte, cidades incríveis têm sido feitas, vacinas, descobertas incríveis, itens de conforto, sabe, um ar-condicionado. É uma coisa tão maravilhosa que o ser humano criou. Ah, como eu já falei, vacinas, a capacidade de fazer um transplante, é a capacidade de curar uma pessoa, de acolher um animal, de cuidar desse animal. Né? A anestesia, gente, pelo amor de Deus, a anestesia foi criada pelos seres humanos. Como é que eu vou dizer que nós somos tão maus assim? Não, o ser humano é mau se ele se distancia de Deus, se ele se aproxima de Deus. Ele cumpre a sua função e ele é uma bênção. Nós somos seres maravilhosos, nós somos seres criativos. Deus nos ama. Se nós fôssemos uma porcaria, ele não nos amaria. A menos que Deus seja uma porcaria também. Então, não aceite os comprimidos de verdade, sabe, que o mundo te dá, porque na verdade dentro deles tem mentira. Não fique repetindo essas frasezinhas bonitinhas que você vê na internet, que você vê nos meios de comunicação. O mundo jaz no diabo. Muitas ideias que aparentemente são aceitáveis têm algo de nocivo por baixo delas. E essa é uma delas. O ser humano, se ele é tão ruim, ele tem que ser, a população mundial tem que ser diminuída mesmo, tem que ser erradicada, tem que ter pena de morte, tem que ter aborto, as pessoas devem ser incentivadas a não se reproduzirem. Sabe, tudo que evite a reprodução deve ser incentivado, porque o ser humano não presta. Quem acha isso, quem tem ódio do ser humano, sabe quem é? É o diabo. Não coloque na sua boca o discurso do diabo. O diabo é aquele que não que quando tem domínio sobre o ser humano diz que ele é o meu cavalo. As pessoas às vezes são montadas, são cavalos do diabo. E você sabe disso. Então o diabo te trata como cavalo, como um ser inferior, como um bicho qualquer. E Deus te trata como filho. Então, quem tem raiva do ser humano é o diabo. Quem acha que o ser humano é uma praga é o diabo. E mesmo assim ele disputa com Deus pelo domínio do ser humano, porque ele quer subjugar e quer fazer com que nós sejamos obedientes às suas maldades. Mas olha, coloque-se na mão de Deus e você vai ser uma bênção. Você vai ser um preservador da natureza. Você vai estar do lado de Deus, do lado criador, do lado que tem possibilidade de inventar coisas, de do nada criar um prédio, uma coisa bonita, uma estrada útil, um hospital, uma escola, um colchão macio, um tecido agradável no tato. Gente, é tanta coisa linda que nós fazemos com a inteligência que Deus nos deu. Não joga isso no lixo, não fica repetindo besteira que o diabo coloca. O mundo jaz no diabo, eu já disse. Você não vai esperar nada bonito da televisão, do rádio, das músicas. As músicas ficam falando que mulher é cachorra, que mulher não vale nada. Aí a feminista já diz que o homem que é uma porcaria, que não vale nada. Vocês já notaram como isso é o ódio? O ódio sendo plantado. O ódio de uns para com os outros, o desprezo do ser humano para com a sua própria raça. Isso é deprimente. Isso é uma ideia demoníaca. Se você é cristão, não abrace isso, não. Não repita essa besteira. Deus ama você, morreu por você. Se ele fez isso, é porque você tem um valor muito grande.